Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Ative esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva logo aqui abaixo. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o vídeo da coletiva, tá? Do Barbieri, do jogo de ontem, tá? Fatídico 4-2. Vamos lá para a coletiva e vamos analisar o que ele falou na coletiva, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. São Richardson fazia elogios à postura do Vasco e a agressividade nas trocas, segundos antes do terceiro gol. E antes do jogo, a gente conversava sobre o fato dos resultados não estarem aparecendo, mas o desempenho está vindo nos jogos, né? Como você lida vendo essa evolução, vendo esses elogios de parte do jogo? Assim, elogios por parte do jogo, assim, pode ter tido alguns, mas não foi válidos. Não foi válidos. O Vasco perdeu por 4-2. Algum tempo pode ter sido superior, mas não valeu de nada. Vai ficar se baseando numa coisa que não existe, que só existiu momentaneamente ainda? Vamos continuar. Sabendo que muitas vezes o resultado não está vindo e a equipe tem dificuldade de manter 90 minutos de concentração, 90 minutos de um bom futebol e essa oscilação dentro do jogo. Como é isso para você? Bom, boa noite. Eu acho que essa é uma leitura muito próxima ao que a gente tem. Eu acho que o jogo de hoje foi no máximo um jogo igual. Não. Mas em que sem dúvida nenhuma... Não, desculpa. Jogo igual não. Não, jogo igual não. Jogo igual não é possível de falar que o jogo foi igual. A mesma leitura, não. 4-2 São Paulo. Não vai falar que o jogo foi igual. Não, menos. A eficiência deles teve um peso importante, né? Eu acho que em relação ao número de finalizações e chances, eles foram mais eficientes que a gente. Eu acho que a gente não tem conseguido traduzir esse rendimento em resultado, em gols, enfim, em algo que vá nos deixar mais próximo da vitória. É uma questão importante que a gente tem que ajustar. Conversamos um pouco no final do jogo, eu acho que a tônica de hoje foi que a gente sofreu gols sem o adversário precisar criar tanto. Acho que isso é importante. Não. Ele criou sim. Criou. A incompetência dos gols foi dos zagueiros. Tá? Foi do Robson Bambu. A maioria dos gols, a incompetência foi dele. Tá? Eles criaram sim. Não vamos tirar o mérito do São Paulo, não. Mas também foi por causa dos nossos erros. Vamos lá. Né? Esse gol de bola parada ilustra isso. A gente fez um esforço enorme para empatar o jogo aos 40 e depois acaba tomando um gol de bola parada. O que acontece, faz parte, mas sempre é uma situação que envolve concentração, envolve ali tá muito firme, agressividade para disputar a bola, e a gente se deixou escapar um empate que não seria o resultado que a gente queria, mas dadas as circunstâncias seria um bom resultado. Eu acho que está faltando a gente amadurecer como equipe, como conjunto, como equipe mesmo, para a gente conseguir, com essa maturidade que a gente tem que adquirir, não oscilar tanto durante as partidas, entender esses momentos e ter outros resultados. Maurício, boa noite. Guilherme Gonçalves de Luz. Você falou sobre essa efetividade. E parece que o jogo de hoje aqui sintetiza muito bem as 3 derrotas do Vasco contra Bahia, Santos e hoje também. Um time do Vasco que produz, cria, mas tem muita dificuldade em decidir. E um adversário que chega menos e tem facilidade em fazer gol no Vasco. Acha que o problema é maior defensivo, que proporciona facilidade ao adversário, ou é o problema ofensivo, que tem tanta dificuldade em fazer os gols? Boa noite.
Difícil depois de um resultado como esse em que a gente acaba tomando 4 gols, colocar só na conta da questão ofensiva, né? Eu acho que hoje, mais do que nunca, faltou também a gente conseguir ser mais consistente defensivamente. E eu acho que de uma maneira geral as duas coisas acabam caminhando juntas no sentido de que se a gente consegue ser mais eficiente e fazer os gols e de repente sair na frente, a gente consegue controlar melhor as partidas. Como a gente acaba saindo atrás, a gente acaba tendo que fazer um esforço para buscar o resultado, acaba tendo que se expor e aí oferece mais espaço para o adversário conseguir fazer esses gols que tem feito. Eu acho que hoje passou muito por isso o terceiro e o quarto gol. A gente acabou fazendo trocas, por exemplo, de tirar um homem de uma estatura maior, que era o Pedro, mas a gente precisava buscar soluções e talvez tenha feito falta na bola parada, né? Mas são circunstâncias do jogo que a gente tem que lidar com elas. Maurício, uma última da minha parte. Circunstância do jogo que tem que lidar com elas. Isso já está há muito tempo. Há muito tempo. Não é de hoje. Não é só circunstância do jogo, não. Circunstância por causa da sua incompetência. Da sua incompetência. Tá? Da sua incompetência. Vamos continuar. Me chamou a atenção no segundo gol do São Paulo, a tua orientação para os jogadores no sentido de não permitir que esse contra-ataque olha, tá falando do segundo gol do São Paulo. E o Vasco correu o risco antes do gol de bola parada do Beraldo de tomar um gol muito parecido, de um arremesso lateral do Léo e acabar saindo um contra-ataque onde a defesa está desprotegida. Queria te ouvir sobre essa situação que a gente sabe que o arremesso lateral na área, para quem tem força no braço, vira uma arma importante, mas ao mesmo tempo tirar um defensor da área para fazer esse tipo de movimento. Eu queria te ouvir um pouco sobre o quanto agrega e os riscos que se acaba correndo nesse tipo de jogada, por favor. Eu acho que nesse caso, em especial do arremesso lateral, eu acho que isso não fica tão evidente, porque a partir do momento que o Léo vai cobrar, o Piton fica ali e não é uma situação em que o Piton não possa defender, porque não é uma jogada aérea, onde ele poderia ter um pouco mais de dificuldade do que o Léo. Então isso não... Eu acho que no geral a balança tem sido mais positiva nesse tipo de lance para nós do que o contrário. Em relação ao segundo gol deles, toda vez que você vai atacar numa bola aérea ofensiva, você acaba levando seus defensores, que são aqueles que têm mais condição de disputar uma bola aérea, e é sempre um momento em que você fica um pouco mais vulnerável. Eu acho que ali a gente cometeu 2 erros. O primeiro foi porque a gente recuperou a bola e a gente tentou jogar por dentro, que é onde está o adversário. A gente tinha que ter aberto o jogo e tentado uma outra situação de colocar a bola na área. E depois, como você frisou bem, a gente tinha que parar o lance antes, como o São Paulo parou várias vezes que a gente... Parar o lance. Teve gol aí, teve um gol do São Paulo que começou lá na intermediária do São Paulo. O Vasco perdeu a bola lá e vieram. No meio do campo, por que não parou o lance? Por que não parou o lance? Entendeu? Então, assim, foi incompetência. Não podia ter parado o lance ali, a gente não tomava o gol. Entendeu? Vamos continuar. Conseguiu escapar, o São Paulo parou com falta. Teve uma do Rafinha muito clara em que a gente estava escapando no contra-ataque, ele foi e fez a falta. Eles fizeram certo. Quando tinha que parar com falta, para não ter prolongar o lance, eles pararam. A gente não parou e tomamos um gol. Vamos lá. É uma questão que a gente vem debatendo, mas a gente precisa fazer. Maurício, você respondeu na primeira pergunta do colega que o empate poderia, pelas condições do jogo, ter saído com um resultado positivo. E logo depois do Vasco empatar, você tinha o Galarça e coloca o Rodrigo. Uma troca que, em teoria, deixa mais defensiva. A sua leitura era de que naquele momento era importante segurar o empate, ou o Galarça não tinha condições, enfim. E acredita que se tivesse mantido esse ímpeto de pressionar o São Paulo, poderia o São Paulo não ter tido esse escape para ter a bola parada no terceiro gol? Não, porque a orientação não foi descer e esperar. O Galarza, no momento que ele faz o gol, ele sente cãibra e avisa. Aí ele ainda fala, não, deixa eu tentar. E eu ainda espero alguns minutos, mas eu vi que ele não estava em condição. Então eu precisava substituir um volante por outro, não tinha outra situação que não fosse essa. Porque por mais que de repente se eu colocasse um terceiro zagueiro, eu ia ficar só com o Jair no meio, ia ser uma situação de trazer mais ainda o São Paulo. Então a ideia de colocar o Rodrigo foi porque o Galarza pediu para sair, tanto é que na hora da substituição ele cai no chão e sai até com dificuldade.
E a gente continua pressionando. Talvez não com tanto ímpeto, mas continua pressionando. Acho que foi mesmo o lance da bola parada, do escanteio, que sem dúvida a gente tem que ter mais atenção. Se eu não me engano, foi o primeiro gol que a gente tomou de bola parada desde o início do campeonato, então era uma situação que a gente vinha conseguindo. A gente não interessa. Não interessa se é o primeiro ou o segundo. Tomou. Lidar muito bem com isso. Mas hoje aconteceu e foi um peso enorme para todo o esforço que a gente tinha feito para empatar. Gente, tá aí a entrevista do nosso técnico, que a gente não quer que seja mais, fora Barbieri, tá bom? E o gol que ele fala, de escanteio, os zagueiros não subiram. Robson Bambu não subiu. Entendeu? Então, assim, aquele gol do São Paulo, que a gente estava na intermediária deles, e eles vieram, a gente poderia ter feito a falta no meio e não ter tomado aquele gol. E fora esse gol de escanteio. Entendeu? Não interessa se é o primeiro de bola parada. Não interessa, não era para ter feito. Foi erro da zaga. Entendeu? E mesmo assim, na entrevista, ele volta a querer passar pano no time. Não tem condição. Tá? Essa é a entrevista do Barbieri, tá bom? Vamos ver se toda a entrevista a gente passa desse jeito, tá? Uma reação à entrevista do Barbieri, tá bom? Nas entrevistas grandes, a gente também vai fazer isso e vamos fazer cortes, tá bom? De cada pergunta. E como foi pequeno, a gente não vai fazer, beleza? Tamo junto, gente. Saudações vascaínas. Aqui embaixo tá o link da loja do canal, tá? Vão lá, produtos do nosso Vasco. Desse jeito, vocês comprando o produto do Vasco, ajuda também o canal financeiramente, tá bom? Saudações vascaínas, se cuidem, tá bom? Essa entrevista do Barbieri, fora Barbieri, tamo junto. Fui.